Essa semana a gente falou muito sobre ser mãe de verdade. De onde vem essa história de ser mãe de verdade? Quando a gente resolveu botar a cara no sol, como diz a música, resolveu colocar a cara na rede, a gente veio muito em cima de tudo que as mães traziam pra gente, né? E hoje, o Cláudia Responde de hoje, aqui pra vocês, é sobre ser mãe de verdade. O que é ser mãe de verdade? Hoje, em vez de eu responder, eu vou perguntar pra vocês. Cada uma de vocês vai ficar pensando aí, o que é ser mãe de verdade? Pergunta difícil, né? Eu fiquei me perguntando sobre mim mesma. O que é ser mãe de verdade? Eu não tenho uma resposta exata para dar para vocês, mas sim de ouvir. E durante esse processo, algumas respostas me chegam através das minhas mães, que foram elas que trouxeram essa possibilidade. Pedral, você me fez ser mãe de verdade. O que é mãe de verdade? Na verdade, assim, eu vou começar lá atrás, com Jura, a minha primeira mãe que disse isso pra mim. Hoje eu sou mãe de verdade. Uma das coisas que Jura falava na época, que ainda não estava essa febre ainda de todas as crianças e todo esse aspecto de levantamento do comportamento autista, a criança dela apresentava um comportamento atípico. Foi encaminhado por mim, por uma pessoa, e me pediu, Pedral, me ajuda. É uma pessoa que eu gosto muito e a criança tem um comportamento estranho. E realmente, essa criança, no decorrer da situação, a gente percebe que é uma criança que ela vive com uma mãe que foi institucionalizada. Ela era órfã, vivia num orfanato, não tinha referências maternas ou paternas, sim responsáveis. E essa pessoa, ela não sabia como cuidar do filho dela. E ela diz isso pra gente, eu não sei ser mãe. E quando a gente dizia, olha, você pode chamar a atenção dele. Aí ela dizia, e pode? Sim, você pode brincar com ele. E pode. E a gente dizia para ela, sim, foi um período onde a gente tanto cuidou dele, como a gente, na verdade, ensinou ela a ser mãe. Mas a gente nem sabia que a gente estava ensinando ela a ser mãe. Ela dizia para mim assim, quando ele faz alguma coisa de errado, e que eu acho que é errado, eu posso falar para ele? Sim, você pode falar para ele. E você pode brigar com ele. Não pode. Aí ela sempre ficava assustada quando a gente dizia que ela podia fazer alguma coisa com ele. Enquanto isso, o comportamento dele era um comportamento atípico, era um comportamento ensimesmado, empobrecido, não sabia brincar, tinha balanceios, uma série de coisas que levavam ele aos sintomas do espectro do autismo. Com a mudança de comportamento dela, enquanto ela começava a perceber o que é ser mãe, ele também começou a mudar. Ele começa a se transformar numa outra pessoa. Eu achei estranho, gente, como assim? Muitas teorias falam sobre isso, mas a mais importante é pensar que o comportamento da criança é o reflexo do comportamento dos pais. E que nós temos, para isso, neurônios espelhos, que conduzem todo o nosso comportamento e a nossa referência para quem nos dá educação. Na verdade, para quem nos encaminha. Muito interessante tudo isso. A gente vai somando as coisas e vai vendo por que na época, essa criança mudou tanto. E em decorrência disso, essa mãe se achou, ela se transformou. Ela mudou a postura, ela mudou o jeito de ser, ela mudou tudo. E ela, ao final desse processo, ela foi a primeira mãe que me disse, eu aprendi a ser mãe de verdade. Hoje, caminhando com as minhas outras inúmeras mães, elas sempre fazem a queixa de que elas não se sentem à vontade. Como vem a condição do diagnóstico, o que ocorre? Existe um bloqueio, parece que uma barreira acontece. Stop! Para! Eu não posso mais fazer o que toda mãe faz. Brigar, brincar, curtir, colher coisas com essa criança, participar da vida dele na escola, ouvir as coisas que ele conta. Eu tenho sempre que ser essa mãe que está o tempo inteiro estimulando, o tempo todo buscando, levando para as terapias, abandonando a minha vida, fazendo com que tudo que possa estar ao redor dele seja um processo de influência ou de estímulo. Nossa, é bem complicado isso, quando a gente pensa que a única coisa que essa mãe quer é curtir o filho dela.
E aí vem essa fala, que quando a gente interfere, quando a gente usa a metodologia do FAQ, quando a gente ensina essa mãe a manter a autoridade, quando a gente ensina ela a startar o aplicativo do não, quando a gente mostra para ela que o não é libertador, que o não, na verdade, vai trazer para essa criança todo o aspecto de desenvolvimento, que essa criança vai crescer, que ela vai aproveitar as terapias, que ela vai conseguir absorver o que a escola dá para ela, que ela vai conseguir trocar com as crianças, ela vai ser sociável, ela vai poder ir para festas, shoppings, cinema, que ela vai poder estar em todos os lugares. Quando essa mãe começa a perceber que isso está acontecendo, que hoje ela consegue ir para a casa da vovó, que ela consegue ir para a casa da sogra, que ele consegue participar de todos os ambientes e que ela consegue curtir e mesmo consegue ir para a praia, fica deitada enquanto ele brinca na água, enquanto ela assiste ele de longe, ou mesmo de perto, onde ela assessora, onde ele come sozinho, onde ele toma banho, troca de roupa, onde ele até briga para dizer qual a roupa ele quer vestir, onde ele já diz não, onde ele já diz sim, onde ele diz o que ele quer, quando ele já pede água, quando ele pede comida, quando ele já come com moderação, enfim, são N ganhos. N, que para muitas mães que estão me ouvindo aqui, parece uma coisa normal. E que para as muitas mães que têm filhos com transtorno ou com deficiência, simplesmente parece impossível. Mas não é impossível. Ser mãe de verdade, até onde eu entendi até agora, que são o que essas mães falam, é exatamente essa possibilidade de poder curtir. Mas curtir não é só brincar com os filhos. Acima de tudo, é poder dizer sim e não. Sem precisar passar pelaquela situação de joga no chão, desregula, acaba com tudo, quer quebrar. Não. Ele vai aceitar o não simplesmente porque ele já sabe aceitar o não. Porque o não, ele é simplesmente um aplicativo, onde a gente começa a usar isso como uma forma de informação para essa criança, para que ela saiba o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, como para todas as pessoas na vida. Então hoje a minha pergunta é para vocês: o que é ser mãe de verdade para você? O que você busca? E vou dizer para você, se você busca tudo isso que eu falei aqui, esse checklist de situações, a família que constrói comportamento, família construindo comportamento, FAQ, que é essa proposta da gente o tempo inteiro aqui nas redes, ela vai levar você a isso. Eu costumo dizer para as minhas mães: Cláudia, é uma semana que está sendo muito desgastante, uma semana para o resto da sua vida em paz. Onde tudo isso que eu falei, inclusive as terapias, terão retornos. Porque a gente vai estar instalando tantas coisas na cabeça dessa criança que ela vai conseguir absorver, principalmente no que se refere a uma memória que ela precisa ter, um controle inibitório e, acima de tudo, uma flexibilidade cognitiva para entender e ter estratégias de resolver problemas na vida. Sendo assim, a criança não vai chorar por tudo, ela vai ter estratégia, ela vai ser esperta, você que não pode ser boba. Ela vai te dar o drible, você que tem que saber sair dele. Aí sim, você vai ligar para mim e vai dizer: Pedral, hoje eu sei ser mãe de verdade. E fica a pergunta no ar: o que é ser mãe de verdade para vocês? Beijo no coração.